toda a razão. É isso aí. Mas vamos fazer assim, vamos começar do início. Para quem não te conhece, ou te conhece assim da mídia, mas não conhece a sua vida. Ou conhece as polêmicas, Sônia? As polêmicas, vamos chegar nas polêmicas. Mas eu acho legal também contar a história de sucesso. Porque você era um menino de Carangola, do chão de terra batida. Exatamente. Um menino simples. Exato. E que faz um baita de um sucesso, um empresário com muito sucesso. Então, assim, eu acho que esse teu percorrer aí, esse caminho que você fez é muito legal. Eu acho importante as pessoas conhecerem um pouco. A minha vida é a prova da providência divina. Eu explico por quê. Porque eu sou criado na casa do patrão da minha avó, né? Ela é a empregada doméstica desse homem. Trabalhava em 3 empregos, então ela acordava 5 horas da manhã ali, ficava ali até umas 5 da tarde na casa desse homem. 5 da tarde ela ia pro colégio estadual, que ela era faxineira. Então ela pegava ali 6 e ficava até as 10 da noite. E ainda vendia Natura e Avon no paralelo. E ela voltava e dormia na casa desse homem, no quartinho de empregada. Quando meu pai se separou da minha mãe é uma cabeleireira, meu pai é policial militar, me tiveram muito jovens, acabou que eu fui morar com a minha avó, quando eu tinha meus 5, 6 anos lá. E esse homem é um homem muito caridoso, ele gostava muito de mim, tanto que eu chamo ele de vô, é o vô Jorge. Ele é vivo? Não, ele infelizmente não viu nada. Ele morreu em 2009, antes da Easy Taxi, que foi 2011. Mas ele me criou para eu ser esse homem que eu sou. Então ele foi verdadeiramente meu pai ali, né? Ele, quando a esposa dele morreu, que era quem verdadeiramente me amava muito, antes dele aprender a me amar, era a esposa dele, a Nésia, eu chamava de tia Nésia. Ela morreu, ela teve um aneurisma. No momento que ela morreu, ele falou, olha, o Thales é quem me lembra a Nésia, porque ela era louca com ele. Eu quero que ele more comigo, eu vou criar. Aí eu fui morar na casa dele, com a minha avó. Aqui no Rio? Não, em Minas Gerais, em Carangola, uma cidade de 30 mil habitantes. E com ele eu fui criado. E ele era um homem muito culto, ele era aposentado do Estado, não era um homem rico, mas não era um homem pobre também, então era uma classe média em cidade pequena na década de 90, anos 2000, vivia uma vida boa, né? Então me deu condição de ter uma boa educação, eu me lembro, eu sempre falo com a turma, né, de onde que vem essa minha paixão por história de guerra, essas coisas, eu sou apaixonado por isso, né? Ele dormia lendo livro de mitologia grega e história romana pra mim. Então ele falava, olha, eu vou te contar a história de Júlio César, quem foi Júlio César? Então, eram minhas historinhas pra dormir. Então eu cresci apaixonado por isso, por liderança. Aí esse homem, que foi verdadeiramente meu pai mesmo, ele acaba falecendo. Mudei pro Rio e tal, comecei a empreender lá em Carangola, ele acaba falecendo quando eu já tava aqui no Rio, por volta de 2009, se eu não me engano, 2008. Então acabou que ele não viu nada, mas ele é um homem muito presente na minha vida, porque eu sempre lembro dele em momentos decisivos da minha vida, sabe? Então eu tava até contando, acho que ontem pra turma, perguntou, você sonha com seu avô? Eu costumo sonhar com ele quando eu tô tomando decisões irreversíveis. São coisas que estão muito na minha cabeça, que eu falo, esse aqui eu não posso errar. Eu sempre sonho que eu tô voltando pra minha casa, e aí eu tô naquele ambiente ali na minha casa, e eu tenho umas conversas com ele, porque eu tinha conversas muito duras com ele, né? Mas aí voltando, Carangola, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a empreender. Basicamente eu comprava telefone celular e revendia na cidade, eu comprava no Mercado Livre, marcapava o meu preço, como qualquer varejista, colocava 25% de margem. Com 14 anos? Com 14. Muito novo, né? Mas eu precisava, né? Porque eu tinha uma banda de rock, eu era vocalista da banda de rock. A gente queria fazer uma série de shows, não tinha bateria, então a gente começou a empreender para comprar uma bateria pra banda. E Deus foi tão bom, por isso que eu falo que existe um negócio de providência divina, que 1 ano depois eu engravido minha namorada. Eu tenho uma filha de 23 anos. Então eu engravido a minha namorada, eu sou pai, e naquele momento eu já tinha entendido o valor do labor. Você era pai com 14? Com 15. Com 15? Caramba. Exato. Então, e você imagina que é o seguinte, você ser pai com 15, você não é nem homem com 15 anos, você vira homem mais ou menos com uns 18, por aí, né? Muito moleque ainda. E ali eu já meio que virei assim, switch. Cara, eu tenho uma vida agora que depende de mim, eu preciso fazer dinheiro desde então, essa fome que eu tenho, acho que eu sempre teve dentro de mim, mas ali rolou um acelero. Então eu sou muito grato à minha filha, porque se não fosse ela, talvez eu não estaria onde eu tô. Porque ela me fez eu acelerar aquilo que talvez um dia eu ia acabar chegando lá, mas a fome ficou muito maior, que eu falei, cara, não sou só por mim, tem outra pessoa que depende disso. Meu pai me ajudou muito, meu avô e minha avó me ajudaram muito, eu tive ali uma ajuda, mas é uma família muito humilde, né? As ajudas eram, assim, shy, sabe? Eram, eu não lembro o termo disso em português, mas eram... pontuais, né? Tímidas. Tímidas. Eram tímidas, né? Então, acabou que eu acabo saindo da cidade depois pra arrumar coisa melhor pra fazer. Rodo, Muriaé, de fora. Aí vou parar no Rio de Janeiro, aqui. Então eu chego no Rio de Janeiro no final da adolescência. Começo faculdade, estudei na SPM,
Não me formei porque eu ganhei uma bolsa, fui pra África do Sul. Passei um tempo na África do Sul, uns meses. Aprendi inglês, fiquei fluente em inglês. Isso eu tinha meus 18 anos. 19. Quando eu volto fluente em inglês pro Rio de Janeiro... E veio morar sozinho no Rio de Janeiro? Sim, morava sozinho. Nisso, a sua avó é viva? A minha avó é viva. Ela acompanha tudo. Foi ela que me fez católico, inclusive. Ela é missa diária, essa história. E aí, quando eu venho quando eu volto pro Rio de Janeiro da África do Sul, fluente em inglês, abriu-se um novo mundo pra mim, porque agora, como eu era fluente em inglês, eu poderia usar a educação online que estava nascendo naquele momento, através de um EdTech chamado Khan Academy, que é do Salman Khan, que é quem inventou essa história de EdTech. Eu aprendo Python, eu aprendo ciências econômicas, eu me aprofundo em estudo de história, tudo pelo Khan Academy. E aí eu larguei a faculdade, sou um dropout, não me formei. Eu fiz o meu currículo e segui religiosamente aquele currículo e ficava tentando empreender. Aqui no Rio de Janeiro, eu morava na favela do Santa Amaro, né? E aí, fica ali na subida da Glória. Morava sozinho? Morava eu e uma namorada minha da época, que depois acabou se tornando noiva. Naquele processo, eu estava tentando fazer uma série de coisas. Aí eu fazia, quebrava, tinha que me virar. Aí eu fazia bico, ia segurança de balada, que eu lutava Muay Thai, sou aluno do Arthur Mariano. Então a turma me arrumava bico ali de segurança de balada, valet, entregava panfleto na porta de balada. Eu fazia meio que de tudo pra pagar as dívidas que eu fazia tentando empreender, porque aqui no Brasil você não vai pra zero, você vai pra menos um monte. Uhum. Aí você tem que pagar a dívida pra começar do zero e depois você vai e tenta de novo. Arrumava um monte de emprego, ia as coisas tentando acontecer, até que um belo momento, 2011... 4% da população brasileira tinha smartphone, eu tenho esse estalo, eu falo, cara, e se, numa competição de empreendedorismo, né? E se eu criasse um aplicativo pelo qual as pessoas poderiam chamar um táxi e não ter que ligar para uma cooperativa? Esse foi um pivô de uma ideia que eu tive para chamar ônibus. Aí, fiz ali o protótipo da ideia. Tu ia chamar ônibus de aplicativo? Não, a história é o seguinte. Eu queria ter um aplicativo que eu tô, sei lá, no Leblon, quero vir pra Barra, então eu quero selecionar quais ônibus que passam naquele ponto que eu tô no Leblon. Entendi. Quando ele estiver chegando no ponto, manda um SMS pra você falar, vai pro ponto. Pra não ficar lá esperando. Pra não ficar lá esperando. Dia de chuva, é complexo. E também era uma boa, né? Só que a Google tava fazendo isso. Aí eu tomei esse feedback e eu falei, cara, o pivô disso é o que mais de transporte público eu posso fazer? Porque a essência era, eu queria resolver um grande problema no Rio de Janeiro, que era trânsito. Eu falei, se as pessoas usarem menos carros próprios, tem menos carros nas ruas, logo você tem menos trânsito. Eu falei, eu tenho que fazer as pessoas usarem transporte público. O primeiro era o ônibus, que era a minha realidade, eu era um cara que andava de ônibus. Aí a segunda, que era meio fora da minha realidade, era táxi. Táxi era um negócio pra mim inimaginável, poder pagar um táxi, né? Eu falei, mas talvez as pessoas quem tem carro tem condição de pagar um táxi, pode ser que eles usem menos carros, usem mais táxi. Então eu fiz ali os táxis. Né? Já tinha Uber aqui? Não tinha nada, assim. A gente foi em 2011, a gente foi um dos primeiros do mundo. Mas, cara, nessa época tinha geolocalização? Começou em 2009. Mas já nos celulares e tal? A Apple lançou o primeiro iPhone em 2009 com geolocation, então chegou no Brasil em 2010, então fazia um ano que tinha... Mas ninguém tinha iPhone, né? Você tinha 4% da população brasileira com smartphone, iPhone era uma coisa de geek, quem tinha celular mesmo, geralmente aqui era uma galera que tinha um pouco mais de dinheiro, né? Não existia, por exemplo, plano pós-pago, era coisa de gente muito rica. Mas tudo bem, essa galera também é que pegava táxi. É que pegava táxi. Essa era a minha questão. Isso. Mas eu tinha um call, que aí foi, mais uma vez, a prova da providência divina, que eu não tinha validação matemática para falar isso. Eu tinha um call que o celular ia acontecer uma adoção massiva, isso não era uma realidade para o mundo em 2011, ninguém imaginava isso acontecer, já explico por quê. Massiva, ia ser muito rápido. Eu achava que a internet iria baratear muito rápido. Eu simplesmente senti que isso ia acontecer. Eu não tinha validação, eu não tinha condição científica que eu tenho hoje de fazer análise de Kagan, tal, do mercado para entender. Eu senti esse negócio. Tanto que quando eu apresento esse projeto no Startup Weekend, que é uma competição de empreendedorismo, eu fico em 4º lugar. E os investidores, que são investidores famosos hoje, eles falaram assim, cara, se isso fosse bom mesmo, alguém já teria feito nos Estados Unidos, estaria bombando. Não tá na hora. Eu tenho Nextel, eu lembro dele falar isso comigo. Não tem nem smartphone, eu tenho Nextel. Exatamente. Era um negócio do Nextel. Não tá na hora, vai demorar uns anos. Eu achava que não. Eu achava que esse negócio ia acontecer rápido. E eu tava certo. Por quê? Eu fiz o app. Um ano depois, a Claro foi a primeira operadora no Brasil a fazer plano pós-pago 50 centavos por dia. Você podia ter um plano pré-pago, 50 centavos por dia com internet. Cara, isso explodiu a internet no Brasil inteiro. Smartphone começou a crescer pra caramba e eu tava certo. 2, 3 anos depois, quase todo mundo tinha smartphone e eu já tava com o negócio funcionando muito bem. Isso fez com que o nosso negócio escalasse pra caramba, né? Agora, imagina... E você tá falando da EasyTax. Falando da EasyTax. Agora você imagina, a gente
passou por todo um processo de perrengue, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas por todo um processo de perrengue até conseguir validar um negócio e achar um investidor. Quando o investidor, que são os alemães, esses alemães são da Rocket Internet, eles chegaram até mim e falaram, eu vou comprar a tua empresa. Vamos lá, a gente tá falando em 2012, isso era setembro de 2012, eu tinha umas 3 semanas de caixa, até quebrar completamente, no máximo um mês. Ele queria comprar a empresa por 5 milhões de reais. O dólar era 2, 5 milhões de reais, mudava a vida de qualquer pessoa. Eu morava na favela de Santa Amaro, esse era o contexto. Tá pra quebrar. Eu não vendi. Eu falei, eu não vou vender, porque eu tenho certeza que esse é um negócio da minha vida, eu quero fazer parte, quero que você invista no meu negócio. A Rocket falou, a gente não investe, a gente só compra. Se você não me vender, eu vou pegar um caminhão de dinheiro, vou copiar o teu negócio, contratar uns caras da Bain, da McKinsey pra tocar, e você vai morrer. Eu virei pra ele e falei assim, boa sorte. E não fechou o deal com ele. Eu fui ousado, hein? Fui ousado. Mas, na verdade, é o seguinte, tem um racional por trás disso. Em economia, a gente fala de um negócio chamado convexidade. Convexidade é quando a tua perda é ter um baseline, assim, controlável e o teu ganho é ilimitado. Qual que era o meu baseline? Eu sou um favelado. Logo, se tudo der errado, eu só fico onde eu tô mesmo, não muda nada na minha vida. Se der certo, o ganho é infinito. Eu não sei pra onde que pode ir a minha vida. Eu sei que vai ser muito melhor do que tá. Então, fazia sentido, racionalmente, eu tomar essa decisão. Eu não tinha essa inteligência na época pra pensar isso. De novo, providência divina. Providência divina. Foi intuição. Tanto que o contrato era metade em inglês, metade em alemão. Aqueles contratos traduzidos simultaneamente, não tinha em português. Eu até falava inglês, mas não do jeito que eu falo hoje. Então, assim, te ser sincero mesmo, eu entendi 20% que tava ali, eu não tinha dinheiro pra contratar advogado. Falei, bom, seja o que Deus quiser, assina e vambora. Mais uma vez, providência divina. Poderia ter dado muito errado. Então, a gente assina esse contrato com a Rocket, eles botam 10 milhões de reais na companhia por 70% da companhia. Eles toparam, então, não comprar e investir no negócio. Mais uma vez, pra gente ter uma noção do que é 10 milhões de reais na época, um Series A hoje no Brasil, que é a primeira rodada de capital institucional, é 50 milhões de reais, geralmente. Tá? De 30 a 50. Vamos botar 50. Na época, esse foi meu Series A, foi 10 milhões de reais. Você tá falando de 20 vezes um Series A. Essa tradução não pode ser feita exatamente assim que eu tô falando, mas só pra fazer um desenho, é como se hoje alguém botasse 1 bilhão de reais na minha empresa e um menino de 22 para 23 anos. Então, assim, foi muito dinheiro. Na favela de Santa Amaro. Na favela de Santa Amaro. Foi muito dinheiro. Foi um dinheiro surreal. Não, surreal mesmo. E tanto que Até a gente... pra quem não tá na favela é surreal o dinheiro. E tanto que a gente abriu 18 países dos 35, 18 a gente abriu com 10 milhões de reais. Então foi muito dinheiro, porque o dólar era 2. Então, 18... Você pegou o aplicativo e foi replicando. Não só isso, né? O aplicativo é só um meio para entrega de um valor, mas a empresa tem todo um back-office por trás de atendimento a cliente, de captação de taxista, de onboard de taxista, de onboard de clientes, de marketing, de análise de dados, sabe? Tem umas... De marketing, enfim. Então, uma série de coisas ali que a gente precisava fazer para a companhia. A gente tinha 420 escritórios. 420 escritórios. O central era aqui? O central era São Paulo. Então, quando eles investem em mim, eles falam assim, cara, não dá pra você ficar no Rio de Janeiro, aqui tem um shortage de mão de obra muito importante, você vai ter que ir pra São Paulo e colocar um escritório na frente da Poli e pega... Esse foi o grande aprendizado que eu tive com eles. Eu falei, cara, você quer montar uma empresa? Contrata engenheiro da Poli. Só isso. Prioriza isso. Aí o resto, se não der, você bota o resto. Eles me ensinaram isso. Então, eu fui o primeiro cara no Brasil a ter um departamento de marketing inteiro formado por engenheiro da Poli. E aí o pessoal falava comigo... Ué, mas faz sentido você botar engenheiro pra fazer marketing? Eu falei, cara, os alemães me falaram que marketing é conta, cara. É igual tradear em bolsa. Então, a gente tem que montar uma ferramenta para saber o quanto que o meu criativo tá performando. Eu tenho que ter uma curva de performance. Se eu ver que ele não vai atingir aquele baseline de curva, eu já corto e faço outro anúncio. A gente criou uma ferramenta proprietária para isso lá atrás, em 2012. Então, isso fez com que a gente escalasse pra caramba. Fomos para 35 países, 420 escritórios. Foi a primeira startup brasileira, uma das primeiras, não sei, E você atingiu com 1 bilhão de reais. 23 anos. É isso. Foi bem importante esse movimento. Era muito novo. Uhum.